Em um pequeno povoado da antiga Palestina, o sol desponta sobre montanhas e campos verdes. A vida diária prossegue entre sussurros do vento. Entre essas sombras vive Gideão, um agricultor comum que luta contra a opressão dos midianitas. Sua vida é marcada pelo medo e pela incerteza. Uma noite, enquanto se prepara para a colheita, uma presença divina se revela a Gideão, chamando-o para uma missão especial, mas o medo o consome. Gideão se pergunta: como posso eu salvar Israel? Sua insegurança é palpável e ecoa em seu coração aflito. A voz divina assegura a Gideão: eu estarei com você. Nesse momento, uma centelha de esperança começa a brilhar no coração do agricultor. Convencido, Gideão decide obedecer. Sua jornada de fé está prestes a começar, marcando um divisor de águas na história de Israel. Em um campo escuro e silencioso, Gideão se preparava para a jornada. O medo e a esperança conflitavam em seu coração. Ele sentia a pressão da opressão midianita. Seu olhar se perdia na distância, refletindo sua incerteza sobre o futuro. No fundo de sua mente, a voz do Senhor ecoava dizendo: eu estarei com você. Gideão lutava para acreditar. Tomando coragem, Gideão dirige-se ao local onde o anjo do Senhor o encontrou. A presença divina ainda pairava no ar. Lá, ele se lembrou das palavras do anjo. Um chamado para libertar Israel ressoava em seu coração. Com determinação renovada, Gideão se ajoelhou, buscando força e confirmação nas promessas de Deus. Ele clamou por coragem, permitindo que suas dúvidas se transformassem em fé. O céu parecia responder. Uma leve brisa surgiu, envolvendo Gideão como um abraço divino. Ele sabia que era hora de agir. Levantando-se, Gideão fez um voto de fé. Uma missão para libertar seu povo aguardava. Ele sabia que tinha que reunir outros. A esperança estava renascendo em Israel, e ele não estava sozinho. Inspirados por sua fé, alguns começaram a segui-lo. Uma pequena chama de esperança estava começando a brilhar. Gideão olhou para o céu com um renovado senso de propósito. A promessa de Deus o guiava, e ele avançaria. Gideão se reuniu com seu pequeno exército. Os olhares eram de incerteza, mas a determinação estava brotando em seus corações. Entre murmúrios, Gideão compartilhou a palavra do Senhor, despertando a fé adormecida de homens que já conheceram a vitória. No entanto, Deus tinha um plano diferente. Gideão ouviu um sussurro divino que desafiava sua compreensão. O Senhor falou novamente: o exército é grande demais, reduza-os. Uma onda de preocupação passou pelo rosto de Gideão. Apesar do medo, Gideão obedeceu, convocando todos os temerosos a se afastarem. Apenas um pequeno número ficou. Somente 300 homens permaneceram, e a desolação pairava no ar. A batalha parecia uma missão impossível. Gideão olhou para seus homens, ao entender que era a fé e não o número que faria a diferença. Durante a noite, os homens sussurravam, suas conversas revelando medos, mas também uma esperança distante. Um dos homens, com a voz trêmula, perguntou: como podemos lutar contra um exército tão grande? Gideão, com firmeza, respondeu: não é em nosso poder, mas na palavra do Senhor. Ele nos guiará. Assim, a confiança começou a crescer entre eles, alimentada pela promessa divina que os acompanhava. A manhã chegou, e Gideão preparou-se, ciente de que Deus estava no controle de todos os eventos. Com a luz do dia, o exército inimigo, imenso e assustador, se desenhou na distância. Gideão orou intensamente, pedindo por força e coragem, sua alma reclamando pela intervenção divina. Um toque de divindade permeou o ar. Gideão ouviu a voz do Senhor novamente: vá e ataque, eu estarei com você. Reuniu seus homens e juntos marcharam, as batidas dos pés ecoando, cada um carregando seu destino nas mãos.
O campo de batalha se aproximava, e Gideão, sem titubear, levantou sua voz. Lutamos pela liberdade de nosso povo. Os homens gritaram em resposta, suas vozes misturando-se no ar como um grito de unidade e confiança. Eles se posicionaram. Suas armas eram tochas e trombetas, um plano divino claro como o céu azul acima. No sinal de Gideão, eles quebraram as jarros e tocaram as trombetas, ecoando a confiança pela vastidão. A surpresa e o terror tomaram conta do exército inimigo. Uma onda de caos começou a se espalhar entre eles. Gideão observou com o coração acelerado, compreendendo que a vitória não era deles, mas do Senhor. A batalha foi vencida sem espada, e a fé deles se tornou uma luz de esperança para todos os israelitas. Gideão voltou para casa, sabendo que a verdadeira força vem de Deus, uma lição que ecoaria por gerações. A madrugada caiu sobre o vale, e Gideão, cercado por seus homens, reuniu coragem diante da imensa escuridão. A luz da manhã ainda não havia rompido. Com as trombetas em mãos, Gideão exortou seus guerreiros. A fé iluminou seus rostos, cada um determinado a cumprir a vontade de Deus. Enquanto o inimigo se agrupava no campo à frente, uma sensação de expectativa carregava o ar. O plano de Deus ecoava nas mentes dos guerreiros. Gideão olhou para o céu, suplicando por orientação. Uma brisa suave passou, como se Deus estivesse respondendo à sua oração silenciosa. Ao sinal, os trompetas ressoaram, e o clamor de vitória ecoou. Com uma única voz, os 300 homens gritaram para celebrar a ação de Deus. As tochas foram acesas, criando uma chama que iluminou a escuridão. O brilho dançante refletiu a confiança inabalável dos homens de Gideão. À medida que o som das trombetas aumentava, uma onda de pânico começou a se espalhar entre os inimigos. Eles estavam totalmente despreparados. Desconcertados, os inimigos começaram a lutar uns contra os outros, sem saber quem eram os verdadeiros adversários. A confusão reinou. Gideão observou a cena com admiração, testemunhando o poder de Deus ao transformar o medo em um triunfo inesperado e glorioso. A vitória foi garantida sem um único golpe. Os israelitas só precisaram confiar em Deus e obedecer sua direção. Os soldados de Gideão, agora cheios de fé renovada, glorificaram a Deus por sua mão poderosa. A vitória sentia-se palpável no ar. A história de Gideão e seus 300 ecoou entre os israelitas, um testemunho da fé e da intervenção divina que mudaria gerações. Após a vitória, Gideão e seus homens se reuniram em um vale, onde muitos israelitas começaram a chegar, cheios de esperança. Gideão levantou a voz, contando sobre como Deus os havia libertado do poder midiânico, fortalecendo a fé do povo. Ele lembrou que a vitória não era apenas deles, mas de todos aqueles que se uniram em fé e coragem diante da adversidade. Com lágrimas nos olhos, muitos começaram a adorar a Deus, reconhecendo sua obra em suas vidas e orando juntos. A provação os uniu mais do que nunca, e eles prometeram seguir os caminhos de Deus, reforçando suas tradições de fé. Assim, a história de Gideão se espalhou, ecoando pelo futuro como um testemunho da fidelidade e poder de Deus.